Então, boa noite, irmãos. Hoje nós tivemos, infelizmente, uma tragédia, horrível, Perdemos 3 jovens aí no comecinho da sua vida, 3 crianças. Um adulto só, duas meninas de 13, 14 e um rapaz de 20, É triste, é lamentável. Devemos orar pela família deles, que o destino deles já está selado. Mas hoje nós vamos falar de tragédia também no nosso estudo. Mas nós vamos ver que a tragédia, ela pode ser revertida. E a tragédia, ela pode tornar as coisas impossíveis para nós seres humanos. Nós temos uma limitação, temos uma capacidade de até onde nós podemos agir. Mas mesmo com a nossa limitação, mesmo quando para nós é impossível, ainda assim Deus pode transformar essa tragédia numa grande bonança, numa grande felicidade. E essa é a mensagem aqui do livro que nós vamos estudar hoje, a mensagem geral, não vai ser capítulo por capítulo. O livro de Ruth, já pode ir abrindo lá. Nós falamos de Ruth hoje cedo, O irmão Natanael já fez um estudo muito bem estudado, já faz pouco tempo, mas como eu falei, é a mensagem geral do livro e é a minha visão, Com certeza o irmão Natanael estudou muito melhor do que nós vamos estudar hoje, mas é a minha humilde visão e outros podem também estudar, tirar suas lições. Então, o livro de Ruth, ele se passa aí essa história. Alguns querem dizer que isso aqui é um conto dos judeus, uma fábula, uma novela que eles escreveram muito bonita, de amor e tal, que isso não é real, é só uma história. Mas como pode, e tem cristão, entre aspas, que acredita que seja só uma simples história, uma história muito bem escrita, mas uma história. Mas não pode ser uma história porque de Ruth veio a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se esse livro é uma história, a descendência de Ruth é uma história e Cristo também é uma história. E nós sabemos que não é assim. Essa história, de fato, aconteceu. Ela aconteceu no tempo dos juízes. No tempo que Israel ainda não tinha nenhum rei. Não existia rei em Israel. O rei era o próprio Deus. E Deus escolhia juízes, homens que julgavam ali. No tempo de Ruth, provavelmente quem julgava era Samuel, o último dos juízes. Samuel. E muitos estudiosos dizem que o próprio Samuel escreveu o livro de Ruth. Comparam os escritos de Samuel com esse livro de Ruth e diz que a linguagem, a forma de escrever é muito semelhante. Então, eu vou concordar com essa forma, que o livro de Ruth foi escrito pelo profeta, juiz de Israel, Samuel, que tem 2 livros aqui também. E, como já falei, não sei se falei, vou repetir, talvez, aconteceu no ano de 1100 a.C. essa história. Então, nós já temos mais de 3.000 anos que essa história aconteceu. E aconteceu aqui nessa história, apesar de ser uma linda história de amor, como todos conhecem, uma grande tragédia. E assim como a tragédia que nós falamos no começo aqui, a tragédia de hoje e a tragédia de Ruth, ela sempre, a maioria das vezes, vamos dizer 90% dos casos, a tragédia acontece por decisões erradas que nós tomamos. Escolhemos caminhos errados, aí a tragédia acontece. Como a tragédia de hoje. O que aqueles jovens estavam fazendo na pista, a pé, vindo de Pauçu para cá? Uma escolha errada. A escolha dos pais também de permitir que ficasse até uma hora dessa. Não estou julgando, mas se tivessem tomado as decisões corretas, talvez tudo isso teria sido evitado. O jovem motorista também, dizem que tinha tomado álcool. Isso pode ter levado ele a perder o controle. Uma série de decisões erradas que desencadeia uma grande tragédia. E aqui no livro de Ruth também teve decisões erradas e também teve tragédia. E a primeira decisão errada desse livro aqui está nos versículos 1 e 2 do capítulo 1.
que diz o seguinte, olha: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilions, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Onde que eles estavam? Belém. Eles eram efrateus, porque Belém era chamado de Belém Efrata, a mesma cidade que nasceu o nosso amado Salvador. Belém, na terra da promessa. E o que aconteceu aqui no tempo dele? Diz que estava uma grande fome, e eles foram buscar uma melhor oportunidade. Pode ser que houve uma seca, pode ser que houve uma praga de gafanhotos que devastou o campo, pode ser também que estava tudo bem, talvez o problema era só com a família de Elimeleque e de Noemi, a sua esposa, talvez o problema era só com aquela família, porque os demais ficaram e enfrentaram seja lá o que teria acontecido. E qual foi a decisão? Vamos sair daqui, vamos tentar uma vida melhor. É como se nós estivéssemos aqui em Santa Cruz, eu não estivesse encontrando emprego, eu falo para minha esposa, vamos para Ourinhos ali, ó, tem minha mãe mora lá, quem sabe a gente não consegue uma vida melhor lá. Até aí tudo bem, a gente pode tentar novos horizontes. Mas aqui a responsabilidade era muito maior de Elimeleque, era uma decisão um pouco mais complicada, porque ele estava na terra da promessa, na terra santa, que até hoje leva esse nome, na terra onde Deus separou e deu para um povo especial, a terra de Israel. E eles sabiam que aquela terra foi dada diretamente por Deus, que eles sabiam que o povo peregrinou na terra, que o povo ficou cativo no Egito, que Deus abriu o mar para eles voltarem, lançou pragas sobre o Egito, derrubou a grande potência de Egito, do faraó, fez eles caminhar por 40 anos no deserto, manteve eles no deserto por 40 anos. Quem é que consegue? Eu duvido que alguém passe uma semana. 40 anos no deserto. Deus deu a vitória para eles em cima de toda aquela terra, e ali eles estavam, era a herança deles. Vamos abandonar porque passando um momento de dificuldade. Infelizmente essa é uma grande realidade, né? Muitos seguem com Deus, estão nos seus caminhos, passei uma dificuldade, vou procurar outra coisa, saiu. É na dificuldade que você se apega com Deus, não é na dificuldade que você vai sair para o outro lado. Muitos na dificuldade partem para a depressão, outros para o alcoolismo, outros para as drogas, outros vão buscar os prazeres do mundo. Decisões erradas. A melhor decisão sempre é continuar firme com Deus. E eles preferiram sair da Terra Santa, preferiram ir para os Moabitas, povo que estava amaldiçoado por Deus. Um Moabita não poderia, dentro da terra, dos limites de Israel, se casar com um israelita. Era proibido. Se esse israelita saísse, ele podia se casar fora, porque ele estava embaixo de leis de outros países. Mas ele voltando, nenhum dos filhos dele, até a 10ª geração, está escrito isso, até a 10ª geração poderia participar da congregação. Pensa bem, por quê? O que os moabitas fizeram? Eles pagaram um profeta, eu acho que é Absalão, um profeta para que amaldiçoasse Israel. Balaão, muito bem lembrado. Balaão pagaram esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava saindo livre do Egito, eles não receberam-os com presentes, não abençoaram a saída deles, não ficaram felizes, pelo contrário, ficaram com inveja. E Deus amaldiçoou os moabitas. E vai lá Elimeleque, toma essa decisão errada. Vamos lá, na terra deles. Na terra onde a maldição de Deus está. Vamos sair da bênção e vamos para lá. Eu acho que é melhor. Acho que é melhor sair de onde eu estou protegido, de onde Deus me reservou esse lugar. Eu vou buscar coisa melhor lá fora. Vou sair da minha cidade, vou buscar coisa melhor em outra cidade. Será que acha?
Se Deus te colocou aqui, fica aqui, não tem coisa melhor para você lá. Fica quieto aqui. Você vai buscar coisa ruim para você. E foi o que aconteceu com a família de Elimeleque. Tragédia. Versículos 3 a 5, olha. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Pronto, começou a dar tudo errado agora, né? Morreu Elimeleque, lá ficou Noemi viúva. Até aí, ainda tudo bem, ela tinha noras que gostavam dela, apesar de serem moabitas, eram noras que tinham estima com ela, tinha bom relacionamento com ela, e tinha 2 filhos, Malom, Quilion. Tudo bem, perdi meu marido, mas tem meus filhos e tal. O que mais que ela perdeu? Perdeu os 2 filhos. E agora, qual que é a situação dela? Ela está totalmente desamparada. Como diz aqui no versículo 5, né? Ó. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus filhos. O que é desamparada? Na minha Bíblia que eu tenho lá numa tradução, essa palavra está até grifada. Desamparada, sem sustento, sem ajuda, sem quem a acolha, sem ninguém por ela, está sozinha. A tragédia de um idoso, ela era uma mulher já idosa, de um idoso nessa época, uma mulher que ficava sozinha era muito grande. Porque ela não podia trabalhar, já estava velha. Ela não podia se casar outra vez, porque ninguém ia querer, naquela época, ninguém ia querer uma mulher que não pudesse dar um filho. Eles rejeitavam. O destino dela era mendigar. Isso foi o que ela ganhou lá na terra de Moabe. Mendigar. Passou a estar desamparada, dependendo 100% dos outros. Não havia aposentadoria, não havia o governo para ajudar, não tinha nada. E essa foi a situação em que ela se encontrou por uma decisão errada dela, do seu esposo. Agora ela estava desamparada. Aí eu pergunto, qual seria a solução? Hoje a gente podia falar, vai lá na assistência social, Bolsa Família, tal. Essa é a solução que a gente daria, não é? Tem uma forma de você receber uma ajuda do governo. Nessa época não tinha nada disso. Era nada e nada mesmo. Desprezada, ninguém queria. Mas, como eu disse no começo, Deus ele pega uma tragédia horrível e ele transforma numa grande bênção, numa bonança. E é isso que vai acontecer aqui no decorrer do estudo. E vamos ver os problemas que Noemi iria enfrentar. Primeiro eram os problemas emocionais. Quem é que gosta de perder alguém que se ama? É terrível. A gente sente até quando outra pessoa perde alguém que ama. Que não tem nada a ver com a gente sente, a gente sabe que ninguém quer perder um parente. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos, que terrível. Então, o primeiro problema dela era emocional. O segundo problema dela, social, viúva. Uma viúva que ninguém queria tomar como esposa mais, já estava velha. Uma pessoa que não tinha ajuda de mais ninguém, porque as mulheres, o prazer delas nessa época era ter muitos filhos e saber que pela lei de Deus os filhos, né, como dizia o mandamento, né, acho que é o 8º, não sei qual dos mandamentos, mas que diz, honra teu pai e tua mãe. Não é só de boca, o honrar era nessa hora também, sustentar o pai e a mãe. E ela não tinha mais nada disso, estava jogada para o escanteio. E o terceiro problema, né, mais difícil, né, de enfrentar, o financeiro. Acabou, não tinha renda. Estava sozinha e estava com 2 noras, desamparada. Agora ela ia ter que mendigar. E qual foi a reação da Noemi diante dos problemas dela? Perdeu os entes queridos, vamos dizer,
de fora da sociedade, né? Camada mais baixa da sociedade, sozinha e desamparada, sem dinheiro. Qual que é a reação dela? A primeira decisão que ela tomou foi tomar a única alternativa que ela tinha: voltar a Israel humilhada. Humilhada. Vocês vão ver que ela volta humilhada. Sai da casa da bênção, onde estava bem protegida, guardada, vai lá para a terra estranha. Vai fazer não sei o que lá, buscar não sei o que lá. Lá deu tudo errado. Ficou humilhada. Aconteceu uma grande tragédia, agora ela volta humilhada para trás. Essa foi a primeira decisão e a única saída que ela tinha. Não tinha outra saída. Era isso ou isso. Versículos 6 a 8, olha aqui, ó. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então ela falou: vou voltar para casa, vou voltar para Israel, porque ela sabia que lá tinha uma assistência social, não igual a nossa hoje, mas tinha. Vocês vão ver que tinha uma forma dos órfãos, das viúvas, dos pobres se sustentarem. Havia uma saída. E ela falou: eu vou voltar para lá, humilhada, mas vou voltar. E vou carregar comigo as minhas duas noras. Mas ela teve uma atitude nobre, um pensamento nobre. Espera aí, vou levar essas duas meninas aqui. Lá na terra de Israel são maldição. Lá ninguém vai querer saber delas. Duas moças novas. Volta para a casa da mãe de vocês, meninas. Fica lá na casa do seu pai, da sua mãe. Casem-se de novo e vão ter uma vida. Eu já sou uma velha acabada, mesmo não tem mais nada para mim, deixa eu ir sozinha, procure o que é melhor para vocês. Essa foi a decisão, a primeira das reações de Noemi aos seus problemas. A segunda reação, voltar com desprezo, voltar de cabeça baixa, voltar humilhada. Podia ter ficado, mas voltou. Versículo 19, olha aqui, ó. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Não é essa Noemi aí que saiu daqui? Foi buscar não sei o que do lado de lá? Quando eu falo do lado de lá, é do lado de lá do Mar Morto. Israel estava aqui, Mar Morto aqui, e aqui estava Moabe. Deram a volta. O que foi buscar do lado de lá do mar? Apesar de não ser um mar, mas tudo bem. O que foi buscar lá? E eles falam: não é essa Noemi? Essa que saiu daqui bem, saiu daqui era jovem, que já tinha se passado 10 anos. Saiu daqui era jovem, era bonita, bem arrumada, estava com seu marido, com a sua família, estava no auge. Agora ela volta humilhada, uma velha, que ninguém quer mais, viúva, desamparada. Veja bem. Veja bem o que são as decisões erradas. Parecia um ótimo negócio no começo, né? Mas agora ela está sofrendo, está humilhada. Muito bem. Mas teve que voltar a fazer o quê? Era a única saída. Era a única forma de se manter viva. Terceira reação dela aos problemas. Volta amargurada. Diante desses problemas agora veio aquela amargura de espírito. Saiu feliz, voltou desprezada e pior, amargurada. Versículo, vamos ver aqui, 20. Porém, ela lhes dizia, para aqueles que chamaram: não é essa Noemi? Aí ela dizia o seguinte: não me chame de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara, quer dizer amargor, amargura. Não chama eu de Noemi, não. Me chama de Mara, de amarga. É isso que é a minha vida agora. É amargor, é tristeza, é pesar. Estou amargurada. Saí daqui feliz, voltei desprezada e amargurada. Primeiro erro dela aqui, né? Se amargurar. Aconteceu, infelizmente.
não foi o melhor. Se ela tivesse ficado ali, os parentes estariam ao lado, ia haver a morte do pai, do marido, dos filhos, ela ia ter alguma ajuda, mas agora ela volta completamente amargurada. E muitos de nós, às vezes, temos essa coisa no peito também, que é mal, que é ruim, que faz mal para nós. Quando as coisas dão errado, a gente fica amargurado. Isso não é bom, tá? E essa foi a reação de Noemi quando volta para a Terra Santa, para a terra que Deus deu para ela, amargurada. E pior ainda, a quarta reação dela, culpa a Deus pelo seu fracasso. É culpa de Deus o que eu estou passando. Deus é culpado. Ela toma a decisão errada, ela sai da bênção, vai lá caçar coisa ruim, acha, quem procura acha, volta amargurada, humilhada, e a culpa é de Deus. Essa foi a decisão dela, esse foi o que ela pensou. Versículo 21, olha aqui, ó. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Deus testifica contra mim, Deus está me afligindo. É culpa de Deus. Eu saí daqui da terra de Deus, fui lá na terra dos deuses estranhos. Fui lá na terra dos deuses de barro e de pedra. Aí Deus está me castigando, Deus está contra mim. Essa vingança é pessoal, Deus escolheu. Igual o menininho com um pauzinho que fica matando formiga. É essa aqui, ó, pum. É essa que eu vou pisar, é essa que eu vou esmagar. Mais um erro de Noemi, de nós, muitas vezes. Culpar Deus pelo nosso erro. Ela escolheu errado. Nós escolhemos errado diariamente. E depois, quando vem a consequência, ai meu Deus, é culpa de Deus, Deus é culpado. Não, é você que escolheu errado. Você escolheu errado. Quando eu contei, até que contei para vocês a respeito da câmera, que quase que eu vendi ela para um ladrão que ia me tomar um bem meu de graça pela minha burrice, né? pela minha falta de entendimento das coisas. Eu assisti um vídeo de outro que sofreu o mesmo golpe, e o que sofreu o mesmo golpe, ele falou no vídeo assim: se você prestar bem atenção, você vai ver que não está certo. Você vai ver que não está acontecendo a coisa da forma correta. Se você parar um pouquinho e prestar atenção, você vai ver que está errado. E é realmente isso. Cada decisão que nós tomamos na nossa vida, nós temos duas coisas para balizar se nós estamos indo para o caminho certo. Primeiro, é a inteligência que Deus nos deu. Está fazendo a escolha certa? Tem certeza? Para e pensa. Não age no impulso, na emoção. Pensa, estou fazendo certo? Não pensou. Segundo, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a Palavra de Deus para te aconselhar. A Palavra de Deus te aconselhou como? Estava certo essa decisão? Não. Deu tudo errado, agora virou um fracasso? Não culpe Deus pelo seu fracasso. É culpa sua. Deus te deu sabedoria, te deu inteligência. Deus te deu a palavra dele para você tomar as melhores escolhas. Agora que deu tudo errado, não culpa ele. Não faz igual Noemi. Deus está, como que ela disse aqui, né? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Não é culpa de Deus. Deus não queria isso. Mas, apesar de escolhas erradas, apesar da amargura do coração, apesar dela culpar a Deus que é inocente sempre, o errado sempre somos nós, ainda assim, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Aonde Noemi não tinha mais nenhuma saída, nenhuma esperança, ainda assim Deus é poderoso para tornar tudo isso uma grande bênção e felicidade. Deus é maravilhoso. E antes de passar para o lado da bênção, que é deixar um pouco dessa tristeza, dessa amargura, e ver as coisas boas que Deus realiza, é ver que todo esse acontecimento lá de 3.000 anos atrás, que ficou registrado aqui, graças a Deus, na sua palavra, que maravilha, e ter esse livro aqui para nós poder estudarmos, é que essas coisas são tudo que acontece hoje, não mudou nada. Hoje nós vemos famílias destruídas, hoje nós vemos jovens morrendo, hoje nós vemos pessoas passando necessidade,
Hoje no nosso dia, ainda muito mais, nós vemos pessoas amarguradas, caem na depressão. Conheço jovens mesmo, de menos de 20 anos, que já têm depressão, que já estão amargurados, que já estão cansados de viver nesse mundo, quer ir embora dele. É a mesma situação, problemas emocionais, pessoas excluídas da sociedade, problemas financeiros, tantos problemas ali desse tempo, nada muda de hoje. O mundo gira e tudo é igual. E só permanece, só prevalece ante aos problemas aquele que tem Deus no coração. Esse prevalece, esse supera, porque ele se esquiva, ele sai fora, ele sai da frente do caminho mau, porque ele tem sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, porque ele conhece Deus, a sua palavra e a sua vontade. Esse é bem-aventurado, ele escapa do mal, ele escapa das más escolhas e escolhe o caminho certo. Mas irmãos, uma coisa nós nunca podemos esquecer: nós somos humanos. Cristo na cruz pagou nossos pecados, nós cremos nele, fomos salvos pela sua graça, estamos garantidos. O nosso espírito já está salvo, mas o nosso corpo ainda não. Ainda não. Ele será transformado, será livre dessas impossibilidades, dessas dificuldades que nós temos. Ele será livre ainda, mas hoje ainda não. Nós somos humanos, e mesmo sabendo de tudo isso, quantas lições cada um aqui, eu acho que lembrou de alguma coisa que já fez, cada um já sentiu na pele a história de Noemi em si mesmo, né? E nós não estamos livres de tropeçar. Muitas vezes, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo tendo sido aconselhados na palavra de Deus, mesmo que às vezes um irmão vem e fala: olha, não vai por aí, esse caminho está errado, meu filho, não vai, você vai se estabacar ali na frente, ó, não vai. Mas às vezes, mesmo falando não vai, nós vamos. Não senta nessa cadeira que está quebrada, viu? Daqui a pouco você olha, está esborrachado no chão. Não é? Não come essa comida que está estragada. Daqui a pouco, pronto, já foi. Não faz isso que vai dar errado. Vai lá e faz. Nós devemos sempre pautar a nossa vida em não fazer o que é errado. Sempre. Não fazer aquilo que é errado. Temos consciência. Cada um tem. Eu acho que só uma criança o Gabriel aí que não tem consciência. Ele pode errar por falta de consciência. Nós não. Nós temos consciência. E nós temos o conselho de Deus na nossa mão. Está aqui, ó. Será que essa escolha vai dar certo? Não estamos livres de errar. Mas se errarmos, se tropeçarmos, ainda assim, Deus é mais poderoso do que a tragédia. Aquilo que deu errado, Deus é mais poderoso e Ele pode fazer aquilo dar certo. Aonde nós falhamos, Deus pode consertar aquele caminho que estava te levando para a destruição, Ele pode te levar para a calmaria, pastos verdejantes e águas tranquilas. Deus é poderoso. E Deus, Ele nos ama e Ele nos dá todas estas bênçãos. E Deus deu um grande presente para Noemi. Aquela que estava desamparada, amargurada, Deus deu um presente para ela tão grande que ela não viu. A amargura do coração dela, ela não percebeu. O que nós lemos? Que ela não volta sozinha. Ela traz uma de suas noras com ela. E aquela nora era o presente de Deus para ela. Aquela nora era a saída, era a chave para todos os problemas dela. Mas ela estava tão amargurada que ela não viu. Ela estava tão irritada, tão sentida, tão magoada com todos os seus problemas, culpando Deus. Deus está me afligindo. Culpa é de Deus. Que ela não viu que Deus já tinha preparado toda a provisão para ela e um presente maravilhoso. Certo? Apesar de todas as perdas. Apesar de perder tudo, Noemi não perdeu o amor e a amizade de suas noras. Não perdeu. Porém de suas noras serem
estrangeiras e moabitas, ainda assim elas tinham um bom relacionamento. Olha só como que Deus é bom. Deus deu para Noemi um marido, 2 filhos, e Noemi ela conseguiu casar seus 2 filhos com 2 mulheres de bem, com 2 mulheres boas, apesar de que não era o plano de Deus. Deus queria mulheres judias para eles. E Deus deu um bom relacionamento familiar para Noemi. Ela tinha noras que a amavam, Orfa e Ruth. E as 2 queriam ficar com ela. Mas ela pensou e falou bem, olha, é melhor vocês voltar para a casa de vocês. Vocês são novas, jovens, bonitas. Vocês vão para a casa da mãe, fica lá, vai aparecer um outro pretendente, vocês vão casar, ter sua família e garantir o seu futuro. Ter filhos que vão garantir o seu futuro. Na princípio elas disseram que não, nós vamos com você, Noemi. Mas nem sempre o amor é verdadeiro. Tem o amor de boca e tem o amor de atitude. Nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o amor de Orfa era só de boca. Ela falou, não, eu vou ficar com você. Noemi, nós vamos junto aí nessa. Era só de boca. Na hora do vamos ver, ela abandonou. Versículos, cadê? Capítulo 1, versículos 9 e 10, olha lá. Noemi falando com as suas noras. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque iríeis ter comigo? Tenho eu ainda filho no meu ventre, mais filhos para que fossem por maridos? Eu ultrapassei onde eu ia ler, certo? E no versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então a Orfa é aquele amor de boca. Ah, eu te amo, me abraça, me beija. Mas na hora que eu preciso de você, aí você, ó, amor falso, amor fingido. É só de boca, demagogia. Na hora do vamos ver, abandona. Na hora que você mais precisa, te abandona. Então Orfa amava sim. Noemi tinha um bom relacionamento com ela, mas ela falou, o quê? Vou voltar para a casa da minha mãe. Lá na casa da minha mãe eu não passo fome, não passo necessidade. Lá eu tenho quem me mantém. E daqui a pouco eu arrumo um outro marido e estou bem na fita. Me caso, tenho minha casa, meus filhos, garanto o meu futuro. Mas Noemi disse que... Mas a Ruth falou, não, eu me apego a você, eu vou ficar com você. E Noemi não ficou contente com isso. Falou, não, Ruth, vai embora. Você tem onde ficar, minha filha. Você vai ficar com essa velha aqui, lá em Israel não tem nada para você. Você vai ficar passando fome com essa velha aqui? Mas ela mostrou que o amor dela era sincero, era interior, era de verdade. Amor que não vemos no dia de hoje. Isso é raro, hein? Raríssimo. Versículos 15 até 17, olha aqui, ó. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, abandono o meu Deus. Esse Deus que me ensinaram aí desde a minha infância, abandono. O teu Deus é o meu Deus, é o que eu vou servir. Conversão de verdade, tá? Não é de boca não, vocês vão ver que é verdadeiro. Teu povo é meu povo, mas lá você vai ser desprezada, não importa. É amor, eu te amo de verdade, Noemi. É de coração mesmo. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde você sentar, eu vou sentar. Se for na sarjeta, vai ser. Se for no palácio, vai ser. E eu vou estar contigo até o último dia da tua morte. E se Deus, Ele me castigue, o seu Deus me castigue se não for assim. Se algum dia eu te abandonar. Essa é uma história de amor assim que... É por isso que eles acreditam que seja um conto. Mas não é. É algo que vai além do que a gente pode imaginar. O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Nada.
nada. Mas Ruth falou, onde você for eu vou. É amor de verdade, isso emociona a gente, isso mexe por dentro. Porque a gente olha para nós mesmo hoje e fala, como que nós estamos tão longe desse amor? Se fosse com vocês fariam mesmo? Não precisa responder, responde por dentro, eu não. Eu ia falar, eu vou procurar o que é melhor para mim, né? Eu vou procurar aqui o meu conforto, eu vou procurar saber da minha família. Sinto muito o que aconteceu com você, estou sentindo, choro com você e tal, mas infelizmente é assim. Mas Cristo nos chamou para esse amor. Amor de verdade, amor sem interesse, amor profundo, que não visa alguma vantagem, não quer alguma recompensa, é sem nada, é sem troca nenhuma. Amo simplesmente por amar. Esse foi o amor de Ruth, né? Então, Noemi e Ruth eram duas mulheres que estavam vivendo a mesma situação. O mesmo problema de Noemi era o de Ruth. Noemi ficou desamparada, ficou sem marido, Ruth também, duas viúvas pobres. Uma se apegou à outra, uma amou a outra, abraçou, eu te amo, eu vou ficar com você. Duas viúvas pobres, compartilhando do mesmo problema. Sem dinheiro, sem família, sem nada. Totalmente sem nada. Uma mais pobre do que a outra. Porque Noemi era já uma velha, viúva. Mas Ruth era nova e bonita. E ela era muito bonita. E Noemi não tinha mais ninguém. Mas Ruth, ela tinha a sua família. Ela poderia voltar para a sua família, né? Ruth, ela perdeu o marido, mas poderia se casar de novo. Versículo 11, olha aqui, ó. Porém, Noemi disse, tornai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos para que fossem por vossos maridos? Elas ainda estavam numa idade em que elas podiam se casar, elas podiam ter filhos, né? Então a Noemi estava desamparada, mas Ruth não, ela podia se casar. A Noemi estava completamente sozinha, os parentes dela que ela tinha era aquele mesmo. Os de lá, de Israel, que ela tinha os tios, sei lá, sobrinhos que ela tivesse lá, eles não queriam mais saber dela, ela abandonou a Terra Santa, foi para trás dos pagãos. Mas Noemi não, ela tinha sua mãe, versículo 8, ó. Disse Noemi às suas noras, ide voltai cada uma à casa de sua mãe. Elas tinham mãe, tinha aonde se socorrer. E o terceiro, a Noemi estava sozinha e sem dinheiro, sem nada, mas a Ruth ainda podia voltar para a casa da sua mãe, ter o sustento digno, se casar e sair bem na fita. Então nós vemos aqui um amor sincero e verdadeiro. E a gente pode fazer 3 reflexões para hoje, né? Gostaria de ir até o final, mas não sei se vai dar não. 3 reflexões para nós hoje. Você tomaria a decisão de Ruth, que ela tomou? Seguir um andante? Vamos dizer assim? Seguir um andarilho? Sendo que você tem casa e família? Alguém que não vai te dar nada em troca? Sendo que você tem pai e mãe para ficar ali debaixo da asa deles? Quem tomaria essa decisão hoje, né? Abandonar tudo por um estranho que tem menos do que você. Se você abandonar tudo por alguém que tem mais que você, eu até concordo. Mas ela estava abandonando tudo por alguém que tinha menos que ela. Isso é amor de verdade. Isso é desapego. Não estou preocupada com o meu conforto. Eu estou preocupada com essa pessoa que eu amo. Eu quero o bem dela. E eu posso ajudá-la. E eu vou, mesmo perdendo tudo. Vou perder os meus amigos, meus parentes. Vou perder tudo. Vou seguir o meu coração. Que meu coração está dizendo que eu amo ela. Essa é a escolha certa. Essa é a decisão certa. Você tomaria essa decisão hoje? Eu não julgo ninguém que falar que não, porque eu não tomaria. Felizmente, né? Mas a essência da nossa fé é essa. É deixar tudo por aquilo que você ama. Essa é a essência da nossa fé. Nós deveríamos todos aqui dizer com uma só voz: sim, eu faria igual Ruth. De coração, tá? Não vamos dar uma de órfã aqui não. De verdade. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou isso. Vamos abrir lá em Lucas 14.
Lembra do jovem rico? O que eu faço? Vende tudo. O que eu faço para herdar o reino do céu, Senhor? Vende tudo que você tem e me segue. Não. Aí é pesado demais, né? Aí ele ficou triste, mas foi embora, né? Tudo também já não dá, né? E o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui em Lucas capítulo 14? Tá difícil aqui, hein? Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não entendeu, eu vou ler mais uma vez. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso aqui não foi o Paulo que falou, nem o Pedro, nem o João. Isso aqui foi nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciar tudo. É normal que cada um de nós pense em nós mesmos, no nosso futuro, no que vai ser de nós na nossa velhice. Sim, e nós trabalhamos, e nós lutamos e buscamos ter alguma coisa para o futuro. É normal, e é válido isso. Mas, se um dia você precisar anegar tudo por Cristo, e aí? E se um dia disserem, vou tomar todos os seus bens e você nega a Cristo? E se um dia você tiver que tomar uma decisão que vai te dar um grande prejuízo para não afetar a sua fé, para não ir contra os seus princípios? É aí que está. É nesse momento que a sua fé vai ser provada. E nesse dia você vai ter que ser Ruth. Vai ter que ser igual ela, não é órfã não. Não, eu faço. Não, no dia que o anticristo estiver aí, que ele for passar a faca no pescoço, está aqui, pode passar a faca aqui. Tá bom? Eu não tenho medo não. Não nego a Cristo. Chega no dia, é o primeiro que corre, Não é? É igual Pedro. Senhor, cadê a espada? Chegou o homem lá, tirou a espada, cortou a orelha do homem lá. Não, eu estou com Cristo até no fim. Depois negou 3 vezes, não foi? Deus quer de verdade, amor verdadeiro, né? Outra reflexão. Por maior que seja a desgraça, se temos Deus, o verdadeiro Deus, nós temos tudo. Por maior que seja a desgraça, a tragédia que aconteceu na sua vida, 99% de certeza que é culpa sua, porque você escolheu errado. Mas por maior que seja essa tragédia, ainda assim você pode saber de uma coisa. Se você tem o Deus verdadeiro, o verdadeiro. Ruth, ela jogou os deuses falsos para trás. Ela negou os deuses falsos. Ela escolheu o Deus verdadeiro. Aí você tem tudo. Aí sim. E a terceira reflexão que a gente pode tirar hoje é: não culpe Deus pelas escolhas erradas que você fez. Não faça isso. Está dando tudo errado? Está desmoronando? É culpa sua. Você escolheu errado. Deus te deu intelecto, Deus te deu inteligência, Deus deixou a palavra dele, tudo certinho, como é que era para você proceder. Se procedeu de outra forma, então não culpe Deus. É culpa sua. Agora você põe a cruz nas costas e carrega. Infelizmente, muitos tomam uma escolha que eles vão ter que arrastar aquele erro para o resto da vida. Infelizmente. Mas nós que estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, nós podemos parar um pouco, levar esse ensinamento para o nosso travesseiro, dormir com ele e aplicar na nossa vida. O que eu vou ter que decidir amanhã? O que eu vou ter que escolher amanhã? Escolha aquilo que Deus quer para você. Escolha certo. Você vai se livrar de uma grande tragédia. Bom, vamos usar 5 minutos pelo menos para encerrar. E Deus, ele é bem diferente do mundo. O mundo hoje, ele recompensa o erro. O mundo hoje, ele premia os criminosos. É assim. É assim. O cara vai lá, comete um crime, mata, rouba, estupra, e ele é o coitado. Não, ele é a vítima da sociedade, coitadinho. Não pode fazer mal para ele. A polícia bateu nele, coitadinho. Tadinho.
Ai, a polícia matou o coitadinho, coitado dele. Só porque ele estava assaltando, só porque ele, igual aquele cara do ônibus lá, virou uma choradeira, né? Estava lá, colocou 36 pessoas de refém no ônibus, colocou gasolina, ia tacar fogo naquelas 36 pessoas, matou ele. Coitadinho, matou o coitado. Só porque ele ia queimar 36 pessoas, ele tinha que morrer? Esse é o pensamento do mundo. E é por isso que a criminalidade só aumenta. Porque os nossos governantes, eles sempre escolhem premiar o crime, premiar os bandidos. E as boas ações são esquecidas. Você não vê nos jornais boas ações. O homem fez isso, aquele fez aquilo, ajudou tal pessoa. Você não vê isso. Você só vê más notícias. Você só vê corrupção e crimes. É isso que você vê. Ninguém exalta uma coisa boa. Alguém que salvou um animal, alguém que salvou a vida de alguém, alguém que fez uma boa ação. Isso aí não toma capa de jornal. Isso aí não está no Jornal Nacional, no horário nobre. Não. Só nos mostram violência e corrupção. Mas Deus, ele é bem diferente. Ele premia aquele que faz o bem. Ele premia aquele que tem o coração bondoso. E foi assim no caso de Noemi. Noemi e Ruth, né? Mais no caso de Ruth. O coração nobre dela, o amor sincero dela, abandonar tudo para estar junto com a sua sogra, com quem estava desamparado, Deus premiou essa atitude. Deus não é homem, não. Deus é Deus. Ele premia aquele que faz o bem. Ele premia aquele que anda para o caminho certo. Então, elas voltam para Israel, certo? E existia uma lei, nós não vamos lá, mas está lá em Deuteronômio 24:19, que diz que quando fizesse a colheita da cevada, eles iam colhendo. Caiu no chão, não era para pegar, era para deixar lá. E uma parte daquela colheita era para deixar reservado. Aquilo era para os órfãos, para as viúvas, para o estrangeiro e para o pobre. Vocês podem ler depois. Então Noemi foi lá, Ruth foi lá para colher essas sobras, para poder se sustentar. Lá ela conheceu Boaz, o dono daquela colheita, né? O dono daquela plantação. E Boaz, ele viu ela e ele achou ela espetacular. Ele achou ela muito bonita e ele também viu que ela era uma moça de boa fama. E ele começou a ajudá-la. Ajudar ela e a sua sogra. Olha aqui, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha aqui, lá do livro de Ruth. 2, 8 e 9, olha. Então disse Boaz, primeiro ela foi lá colher o trigo, certo? Ela foi lá, versículo 1 a 3, olha. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e aparenharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai. E ela foi. E esse Boaz, ele falou, essa moça ela tem boa reputação, ela é bonita, eu vou ajudar ela. Versículos 14 até o 18. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado e comeu, e se fartou e ainda sobejou. E levantando-se-lhe a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo, até entre as gavelas deixai-a comer, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ele apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. Foi quase uma cesta. 25 quilos de cevada. Era muito mais do que elas precisavam. E ela saiu de lá alimentada, bem tratada, e Boaz falou, agora aqui no meu campo você vai ficar. Fica tranquila, você está segura. Veja que bênção Deus preparou. E também, veja que ela tinha uma fama, ilibada. Olha aqui, capítulo 2, versículos 10 e 11. Aqui, Ela ficou admirada. Por que o Boaz gostou tanto de mim?
Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então olha aqui a fama dela: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. A fama dela chegou primeiro que ela vinha vindo a pé, era uma grande caminhada, era dias de viagem, mas a notícia já tinha chegado. Boaz já estava sabendo: essa é a mulher que largou tudo para cuidar da sua sogra, essa é a mulher que abandonou tudo por amor. E ele falou: essa merece a minha ajuda. Então, mais uma vez, Deus recompensa o bem. Deus, ele abençoa aquele que faz o bem. Aquele que faz o bem, ele prospera. Ele pode fazer o bem por muito tempo sem recompensa, mas vai receber um dia, com certeza. E aquele que faz o mal, ele pode fazer o mal e a sociedade passar a mão na cabeça dele, os políticos passar a mão na cabeça dele, mas ele vai ter a recompensa pelo mal também. Mais cedo ou mais tarde vai vir, E outra reflexão que a gente pode dizer aqui, a fama de Ruth chegou em Israel antes dela, como eu já falei, e por isso teve grande bênção. Qual é a nossa fama diante desse mundo? Chegou numa terra que ninguém conhecia ela, numa terra estranha. Qual que era a fama dela? Essa é uma mulher boa, uma mulher bondosa, largou tudo, a sua juventude, para cuidar da sua sogra, que estava em necessidade. Essa é a fama dela. Qual é a nossa fama? Aí cada um sabe o que vai fazer. E o Boaz, para encurtar a história, ele era parente de Elimeleque, e existia uma lei que chamava Lei do Levirato. Se um homem se casasse, um homem da casa de Israel se casasse e morresse antes de ter um filho, para que o nome dele não fosse apagado, um de seus irmãos ia ficar com essa mulher para que o nome do seu irmão não fosse apagado. Mas o único irmão de Malom morreu. Mas havia uma escala de sucessão. E nessa escala de sucessão estava Boaz. E durante o decorrer do livro, quem quiser pode ir lá no YouTube, eu vou estudar ele inteiro, já tem o capítulo 1. Ele acabou se casando com Ruth. E ele era rico, era um homem bom, de boa fama, e ela conseguiu um marido assim excelente. Um homem bom, um homem de respeito, um homem de palavra, um homem rico. Esse foi o marido que Ruth conseguiu. Essa foi a recompensa que Deus deu para ela. Esse foi o presente. E nesse momento aqui que ela estava tão bem casada, tão bem arrumada na vida, será que ela queria uma velha tiracolo? Ficar arrastando essa velha agora? Agora eu casei, agora eu tenho meu filho, estou bem na fita, marido rico, sou dona dos campos de cevada, vou arrastar essa velha comigo agora? Que não tem nada para me dar? Esse foi o pensamento dela? Esse seria o pensamento de quem não tem o amor que Ruth tem. Porque depois que ela triunfou na vida, depois que ela conseguiu alcançar o lugar mais alto que ela podia na vida, que ela ficou mais bem sucedida, ela nunca esqueceu da sua sogra. Capítulo 4, vamos ler versículo 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha que lindo. Todo mundo, a Noemi que tinha voltado desprezada, humilhada, agora ela está sendo abençoada. O Senhor te abençoe. Porque olha, você teve o remidor, você conseguiu, Você ia ficar na miséria, mas Deus te abençoou. Que maravilha, E versículo 15: ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos.
Meu Deus, olha só. Esse filho que nasceu, ele vai recriar a alma de quem? Da mãe? Não, é da sogra. Nem vó dele é. Ah, é vó, né? Claro. Não é, né? Porque não é do filho dela. Mas diz que ia recriar, que ela ia ficar feliz com aquele menino que ia nascer, né? Pois a tua nora que te ama o teve, e ela é melhor do que 7 filhos. Olha que fama. Melhor do que 7 filhos, né? E seguindo aqui, ó, e as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed, que significa servo do Senhor. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que maravilha, a bênção foi muito maior do que se esperava. Ela conseguiu um casamento, conseguiu um homem bom, vamos dizer, o melhor da cidade que tinha ali, conseguiu um excelente casamento, um filho, e ainda esse filho, avô de Davi, o maior rei de Israel até hoje, ainda é considerado. E não é só isso, ser avô de Davi. Ela fez parte da linhagem sanguínea de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma gentia, abandonada, lá na terra amaldiçoada, ela sai e recebe uma grande bênção. E lá nos livros da genealogia, não vamos ler, mas está o nome dela, a descendência de Cristo. Puxada desde Adão até chegar em Cristo, o nome dela está no meio. Uma gentia, o povo desprezado, o povo amaldiçoado. Deus permitiu que ela entrasse nessa linha. Deus abriu a porta para os gentios, abriu muito antes dos judeus rejeitarem a Cristo. Muito antes a porta para os gentios já estava aberta. E a Noemi, né, teve uma reviravolta na vida tão grande e ainda assim, olha só que bênção ela recebeu. Cadê? Não foi desprezada por Ruth, capítulo 15, 16. Aqui, ó, versículo 16. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. Noemi foi a ama do menino. Aquela velha podia ser jogada fora, desprezada, mas não. Ruth, ela cumpriu a sua palavra. Te amo até o fim. Vou estar com você até o fim da minha vida. Na pobreza, sim. E na riqueza, também. Quando o amor é verdadeiro, ele vence qualquer barreira, seja de pobreza, seja de riqueza. E a desgraça que nós sofremos na nossa vida, 99% das vezes, é porque nós tomamos uma decisão errada. Mas se nós temos fé em Deus, se nós servimos a Deus de todo o nosso coração, ainda que nós sofremos com nossos erros, pode ter certeza que Deus, ele é poderoso para transformar a sua desgraça numa bênção, vamos dizer, uma bênção sem medida, uma bênção infinita. Muito obrigado a todos, tá? Pela paciência, passamos bem da hora. O pastor tem a palavra.